Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você se interessou pelo assunto e é isso que a gente quer fazer. Eu e a Natália Stedley, que foi uma noiva minha, que é uma super nutricionista, eu convidei ela para vir aqui dar algumas dicas para você que é noiva e precisa conciliar esse momento de preparação do casamento com dieta, emagrecimento e estar com o corpo perfeito para o dia do casamento. Oi, Cláudia, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que deixa nós mulheres, né, às vésperas do casamento, tão ansiosas e preocupadas. Tem muito essa cultura do emagrecimento, que a noiva tem que emagrecer antes do casamento, do vestido branco, que tem que estar lá no dia, né, perfeita, se sentindo muito bem, claro, dentro do vestido. E tem algumas mulheres, sim, que querem e precisam muito emagrecer antes do casamento, então tem alguns detalhes aqui que a gente pode conversar sobre isso. Eu sou a Natália Stedley, eu sou nutricionista e eu trabalho há 10 anos com emagrecimento feminino. Natália, a pergunta que não quer calar. Quanto tempo antes as noivas precisam iniciar uma dieta para estar com aquele corpo perfeito no dia do casamento? Essa resposta, na verdade, vai depender muito de quanto peso essa mulher tem para eliminar, né? Porque se uma pessoa tem que emagrecer 20 quilos, ela vai precisar de um intervalo de tempo maior do que uma pessoa que precisa emagrecer 5 quilos, né? Então, eu não tenho a resposta exata para essa pergunta, né? Vai muito de acordo com a quantidade de peso que a pessoa tem que eliminar. Mas vamos pensar no seguinte, vamos pensar que uma pessoa tem que emagrecer 8 quilos, tá? Antes do casamento. Em média, uma pessoa emagrece com saúde, sem fazer aquelas dietas malucas de passar mal, uma pessoa consegue emagrecer de 2 a 3 quilos por mês. É interessante, por causa das provas do vestido, que a mulher não espere pra estar no peso ideal, entre aspas, no dia do casamento, né? Na minha visão, tem que ser uns 2 meses antes do casamento, pelo menos, pensando nas provas todas do vestido. Então, nesse contexto, pensando em emagrecer 8 quilos, eu acredito que uns 8 meses, assim, com segurança, pra conseguir fazer legal, até porque tem os eventos, talvez, envolvendo padrinhos, você tem as provas de doces, e toda aquela comilança que tá envolvida, vai entregar convite, aí experimenta aqui uma coisa, come ali outra coisa, então com segurança eu imagino uns 8 meses antes. Se for uma quantidade maior de peso, se alguém tem que emagrecer um grande emagrecimento, né, 20 quilos, por exemplo, bom, aí é legal pensar em 18 meses antes, um ano antes, pra fazer isso com tranquilidade, pra que não seja um estresse e depois tem que fazer aquelas dietas malucas de ficar passando fome, passando mal por aí, né? Natália, por favor, nos deixe aqui uma dica muito especial de como passar pelo processo de degustações que as noivas têm que fazer aí ao longo da organização do casamento e não sair da dieta e não ganhar aqueles quilinhos a mais que é tão difícil de perder depois. Bom, nesse caso, trabalhar muito com a questão das quantidades, né? Então, vamos supor que tu tenha uma tarde que tu vai experimentar bolo e docinhos, né? Tentar pegar sempre as menores porções. Às vezes, um docinho tu pode cortar ele, partir ele em 4 partes, né? Até porque tu vai experimentar vários doces, então acaba se tornando enjoativo, né? Sei porque eu já fui noiva, né? Já casei, assim, e tive que experimentar tudo isso também. Então, eu lembro da gente repartindo, sabe, os doces pra experimentar e pra não ficar uma coisa exagerada também. Eu acredito bem que tem que selecionar, assim, fazer um momento de equilíbrio. E eu sempre trabalho com a ideia no emagrecimento de fazer 2 refeições livres por semana. O que significa isso? Significa que tu vai tirar 2 momentos por semana, 2 refeições na semana pra comer alguma coisa diferente, sabe? Eu falo muito isso pras minhas alunas, pras minhas pacientes. Então, a pessoa faz mais ou menos 4 refeições por dia. 5 refeições por dia, por exemplo. Então, durante uma semana inteira, tu tem 35 refeições. Se tu tirar 2 pra comer alguma coisa diferente, né? Por exemplo, ir num rodízio de pizza, um dia comer um X, tomar uma cerveja, não tem problema. 2 momentos de refeições livres. Então, quem sabe, já que tá chegando perto do casamento, usa essas refeições livres pra fazer a degustação, sabe, do cardápio, né? Porque acaba sendo uma coisa mais exagerada. Lembrando sempre que a questão toda é não exagerar nas quantidades, né? Porque uma coisa é tu comer, sei lá, 5, 6 pedaços de docinhos. Outra coisa é tu comer 3 tipos de cada e ainda repetir, né? Aí que a coisa complica quando se trata de quantidades. Natália, existe aí uma fórmula mágica para aquelas noivas que já chegou no peso ideal, mas que na semana do casamento precisa manter? Tem muitas noivas que eu sei, né, muitas mulheres que pela ansiedade acabam comendo um pouquinho mais. Como manter aí o equilíbrio na semana do casamento? Olha, eu não recomendo fazer uma coisa muito maluca na semana do casamento, né? Porque eu já vi acontecer
da mulher passar mal, desmaiar, porque fica muito fraca na semana do casamento, não quer ter nada de barriga, sabe? Acaba passando mal. Então, que cuidados que a gente pode ter pra evitar a retenção de líquidos, né? Caprichar muito na água, no mínimo 2 litros de água por dia, água pura. Ter muito cuidado com o consumo de sal. Então, evitar produtos industrializados, embutidos, como presunto, chester, blanquê, peito de peru, salsicha, mortadela, os embutidos, né, que são muito salgados. Evitar colocar muito sal na comida, evitar comer molho shoyu, por exemplo, num sushi, porque tem muito sal, churrasco, né, comidas muito salgadas que causam retenção de líquidos. Além disso, garantir que o intestino tá funcionando muito bem, porque quando o intestino não funciona bem, a gente fica com mais barriga, né, a gente fica estufadas. Pra dormir bem também, porque quando a gente não dorme bem, a gente tem uma tendência a não fazer uma boa digestão. Mas não tem nada muito específico que pode ser feito, sabe? Não recomendo uma dieta brusca na semana do casamento, porque pode ser muito perigoso, pode acabar tendo um resultado desastroso que nenhuma noiva quer passar por alguma dificuldade de saúde assim, né, tão perto do casamento. Se você chegou até aqui, é novo no canal, por favor se inscreva, deixe o seu like e não perca o recado final que a Natália tem pra você. Eu quero dizer que tem que ser um processo que, no emagrecimento sempre, né, não apenas quando a mulher está pra casar, mas tem que ser um processo natural do corpo. A gente não pode querer emagrecer 10 quilos em uma semana, né, a gente tem que trabalhar com um processo de mudança de hábitos. E quero fazer um alerta aqui, porque como eu trabalho exclusivamente com emagrecimento feminino, né, eu acabo atendendo muitas mulheres que casam. E eu vejo que algumas mulheres, elas querem ficar muito magras. E já aconteceu de eu escutar paciente falando que emagreceu tanto pro casamento que hoje, quando olha as fotos, já não se reconhece mais, sabe? Então, querer se sentir melhor, querer emagrecer, tá tudo bem. Só que o que não vale é passar dos limites, sabe? Porque tu tem que estar se sentindo bem, mas tem que ser tu também. Então, a gente não precisa se sentir tão pressionadas por essa ditadura da magreza das noivas, né? É importante que tu se sinta bem, tu se sinta confortável, mas que tu faça um processo de emagrecimento que não vai prejudicar a tua saúde e que não vai te deixar no efeito sanfona também, né? Que é muito comum. Antes do casamento, a mulher tá pesando, por exemplo, emagreceu muito, tá pesando 58. Aí volta da lua de mel já pesando 65. E aí no mesmo ano tá pesando 70, sabe? Acaba que isso estressa muito o metabolismo, causa um efeito sanfona. E não é só o dia do casamento que é importante, né? Tem a vida toda pra ficar bem. Se tu quer emagrecer, tenta começar um pouco antes esse processo mesmo, pra não ser tão desesperador, pra não sair correndo assim, porque o metabolismo a gente não pode brincar tanto assim com o metabolismo, porque ele acaba ficando prejudicado e depois o efeito platô, o efeito sanfona acabam dificultando mais ainda as coisas. Então, pra emagrecer, um processo tranquilo de mudança de hábitos, comer saudável, comer um pouco menos do que antes, comer mais devagar, fazer atividade física e dormir bem também, que é muito importante. Se tiver qualquer dúvida, Cláudia pode, de repente, fazer um novo vídeo, alguma coisa assim, a gente pode esclarecer mais. É um prazer, Cláudia, estar falando aqui sobre esse assunto. Ser noiva é muito bom, é um momento muito especial. Eu fui muito feliz nesse momento, curti muito o momento anterior ao casamento, né? Todos os preparativos, as provas das comidas, o encontro com as pessoas, assim, é tudo maravilhoso. Esse é um momento de muito prazer, amor e união. E eu torço para que cada uma das noivas que tá aqui nos assistindo curta muito tudo isso. Um beijo e até mais. Eu quero muito agradecer a disponibilidade da Natália em ter participado aqui no nosso canal. E se você tem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, porque nós vamos programar uma live ao vivo e a gente pode responder as suas dúvidas direto na live. Então, não esqueça de comentar e também de compartilhar esse vídeo com outras noivas que você conhece ou com outras mulheres que estão nesse processo de emagrecimento.